Graça e paz a todos, louvado seja o nome do Senhor. Com alegria estamos mais uma vez aqui para estar proclamando a palavra de Deus, falando das verdades de Deus, principalmente nesses últimos dias, onde reconhecemos que está próximo à vinda do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor colocou no nosso coração um projeto, claro que deve haver perseverança, não é fácil, mas eu peço também a vocês a oração em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor venha nos conceder êxito nisso, amém? Sabemos que o apóstolo Paulo, ele, principalmente em Gálatas capítulo 2, versículo 7, ele fala do Evangelho, o Evangelho que Deus confiou a ele, para estar pregando para os gentios. E pelo fato de Paulo pregar para os gentios, ele diz que Deus confiou a ele o Evangelho da incircuncisão. Pelo fato dele pregar para pessoas incircuncisas. E ele reconhecendo, ele cita também no capítulo 2 de Gálatas que a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. Isso é, Deus agora separa Pedro para pregar o evangelho para os judeus, para aqueles que têm o conhecimento de Deus, da lei de Moisés. E o evangelho, ele tem essa característica, tem o evangelho pregado para convencer os judeus, alertar os judeus, esclarecer os judeus que Jesus Cristo é o Senhor, e o Evangelho de Paulo que trata do cumprimento das profecias desde o início, que os gentios teriam alcançado um povo abençoado também, iriam servir a Deus e ia ter nome de filho também. Amém? Mas por que falo essas palavras? Nós sabemos que hoje o Evangelho de Cristo tem sido abandonado. Abandonou mesmo. As pessoas, a igreja em si, se ouve uma palavra de esclarecimento, parece que não sente nada. De repente no culto, o pregador diz, olha, Jesus está aqui. As pessoas dizem, amém. Mas se de repente alguém diz assim, o pregador diz, olha, eu vejo um anjo, o pessoal já começa a falar em línguas e rodopiar e pular e glorificar. Aí eu pergunto, meu Deus, quem é maior? É Jesus Cristo ou é o anjo? Para que as pessoas reajam dessa maneira. Sabe, então é complicado. Isso tudo é por falta do conhecimento. Jesus foi bem claro, errais muito por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Claro que Jesus falou isso, não foi para qualquer pessoa. Jesus falou isso para os saduceus, para os fariseus, para os herodianos, para aqueles que queriam debater com ele, os escribas. E também, claro que é para nós também, mas essa palavra foi dirigida para aqueles que achavam que conheciam alguma coisa. Então, infelizmente, ficou tudo claro que nenhum deles foi chamado para o ministério, nem foi aprovado, e alguns seguiam Jesus sim, mas tinha aqueles que tinham até medo de falar que seguia Jesus por conta do Sinédrio. Bom, mas eu queria gastar alguns momentos com vocês por dia falando do Evangelho, para que vocês comparem o que está escrito com o que está acontecendo. Tá? A palavra do Evangelho é simples, e ela veio para nos esclarecer as verdades de Deus. Então, quer ver, as pessoas às vezes nem gostam de ler genealogia. Eu estou aqui em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, temos a genealogia de Jesus Cristo e temos também a explicação aqui do nascimento de Jesus Cristo, como que foi. No capítulo 1, que tem 25 versículos, do 1 o 17 vai falar sobre a descendência de Jesus Cristo, e do 18 em diante como Jesus nasceu, como que aconteceu. E isso era para convencer o judeu, porque o judeu até hoje não acredita que Jesus é o Messias. Então Mateus ele tem esse cuidado, esse zelo de colocar aqui a genealogia. Por quê? Porque para que o Cristo seja o Cristo, ele deveria vir da casa de Davi. Tá? Então, aqui no capítulo 1, do versículo 1 a 17, vai tratar disso,
da linhagem de Cristo, pela casa de Davi, da parte de Maria. Da parte de Maria. Lá em Lucas 3 também tem a genealogia de Cristo também, da casa de Davi, né? Da linhagem de José. Qual a diferença da genealogia entre Maria e José? Porque Maria, ela descendeu da casa de Davi pelo filho Salomão. E José descendeu da casa de Davi pelo filho Natã, um irmão também de Salomão, né, também de Batseba, entre Davi e Batseba. Então, a genealogia do Cristo, seja por Maria, ou seja por José, veio da casa de Davi, né, e também filhos, né, dos dois filhos que ele teve com Batseba, que foi Salomão e foi Natã também. Então, começamos aqui, genealogia, capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E a Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Amnadab, e Amnadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E ao rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias, que também tem o nome de Joaquim. Né? Lá no livro de Reis você vai ver Jeconias, ou então Joaquim. Então está aqui no versículo 11. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aquim. E Aquim gerou a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até aqui, até o Cristo, 14 gerações, até a Jesus Cristo. Mas essa escritura é muito importante porque, apesar dos judeus até hoje não aceitar Jesus Cristo, porque eles não acreditam, tanto é que estão construindo o terceiro templo. Aliás, vão começar a construir, já tem a maquete, já tem os projetos, já tem tudo, já tem alguns utensílios, todos nós sabemos disso, é só você entrar na internet e pesquisar construção do terceiro templo e você vai ver tudo isso. E o que acontece? Hoje ainda os judeus rejeitam esse Jesus, mas haverá um momento na história onde o terceiro templo vai ser construído, é profético, Jesus profetizou, as escrituras está revelando e vai acontecer. Algumas pessoas ficam imaginando, Bolsonaro, Israel, Estados Unidos, não importa quem seja, amado. Vai passar os céus, vai passar a terra, mas as palavras do Senhor Jesus Cristo não passará. A palavra de Deus não passará. O terceiro templo será assim construído. Aquele que no início queria colocar o seu trono acima do trono de Deus vai enganar Israel e vai se assentar mesmo, se dizendo Cristo, lá no templo em Jerusalém, até que chegue a metade do seu reinado, aonde Israel vai reconhecer. E como é que Israel vai reconhecer?
usando as Escrituras, vendo o testemunho de vida do anticristo, a sua posição, né, os seus costumes. Então tudo isso vai revelá-lo. E aí Israel vai clamar pelo verdadeiro Deus. Vai clamar. Nesse momento os 144 mil vai estar anunciando a palavra. Então vai ser, claro que vai ter uma grande perseguição, mas aí sim, essa escritura de Mateus vai ser muito útil para os irmãos lá em Israel que ainda não reconhecem Jesus como Senhor. E ele continua dizendo, lembrando a profecia de Isaías, né? Então, aqui Mateus ele escreve dessa maneira, a partir do versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis em sonho que lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhes por nome Jesus. Amado, essa passagem também nos esclarece muitas coisas, tá? Quando fala que José sendo justo, abre um parênteses aqui, porque na verdade a Escritura está para que a gente reconheça Jesus como Senhor, para que eu reconheça Jesus como Senhor. Não é para, você não vai ler a Bíblia para receber alguma coisa, não. Você vai ler a Bíblia para compreender quem é Deus, quem é Jesus, e você recebê-lo como Senhor. Para quê? Para que você seja realmente filho de Deus e não criatura. Nós sabemos que no pensamento comum do povo, todo mundo é filho de Deus, mas não é isso que está escrito. Não é essa a revelação de Deus. A revelação de Deus nós encontramos em capítulo 1 de João, no versículo 11 em diante, dizendo que Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? Israel. E os seus não receberam. Agora, depois que Israel não recebeu, todos quanto recebem se tornam filhos de Deus. Filhos de Deus nascidos, né, não da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. Tá? Então, o que acontece? Recebe o poder, aliás, para se tornar filho de Deus. Em Marcos capítulo 16, a palavra de Deus diz: e de pregar o evangelho a toda criatura. Não falou filho, falou criatura. Toda criatura só passa a ser filho quando aceita Jesus, quando cumpre os rudimentos, né, os ensinamentos, as doutrinas de Deus, e aí é aprovado por Deus. 1 João capítulo 5 fala que são 3 que dão testemunho no céu do cristão e são 3 que dão testemunho na terra. Deuteronômio capítulo 28, versículo 9 diz que Deus nos prova, e passando nós na prova, somos aprovados e chamados por Deus santos. Isso é, filho do Altíssimo. Agora, até lá, não, até lá, antes do novo nascimento, não, é criatura. Depois do novo nascimento, filho de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3, versículo 3, fala do novo nascimento. Bom, aqui, voltando aqui para o texto. Esse texto é muito importante. Podemos aprender algumas coisas aqui. José, sendo justo, não quis infamar. Isso é lançar má fama. Na verdade, José não sabia o que tinha acontecido com Maria. O que ocorre naturalmente quando uma mulher fica grávida, ela teve com alguém. No pensamento de José, José disse: poxa, ela é desposada comigo. A palavra desposada nós podemos interpretar aqui como noiva. Como noiva. Ela tinha sido prometida para José.
eles ainda não tinham coabitado, não tinham tido nenhum relacionamento, e agora Maria aparece grávida. O que José pensa? Ué, não é meu, deve ser de alguém, não quero. Então, mesmo assim, ele sendo justo, ele não dependia de outras pessoas, de situações para ser justo. Ele, a pessoa de José, justo, não quis infamar, lançar sobre Maria má fama e disse, olha, não é meu, mas não quero que aconteça o mal para ela, eu vou deixar, eu vou embora. Não quero não. E ele projetando isso, o anjo do Senhor lhe aparece e diz, não, José, não tema receber Maria, não. O que está sendo gerado no ventre dela é o Filho de Deus. Tá? Então, volte, tome. Então, naquele momento ele decide, toma Maria, sua esposa, a desposa, só que, como está aqui no versículo 25, ele não toca nela. E não a conheceu. Aí tem um parâmetro, até que deu à luz a seu filho primogênito. Duas situações aqui para que a gente compreenda que José e Maria teve uma vida normal de marido e mulher. É quando fala até que, foi o parâmetro, ele não poderia tê-la antes da concepção. Agora ela deu à luz, ele assim, agora toma Maria como mulher e começa a coabitar com Maria, como qualquer pessoa. E a palavra primogênito aqui também nos indica que também José e Maria tiveram outros filhos, ainda que esteja escrito mais para frente, já que podemos compreender por quê. Porque quando se trata de um casal que tem um único filho, esse filho é chamado unigênito. Você vê que quando se trata de Jesus, Filho de Deus, a palavra que nós encontramos na Escritura é unigênito. Está lá em João capítulo 3, versículo 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né? O seu unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando se trata de Deus, Jesus é unigênito. Quando se trata de José e Maria, Jesus é o primogênito. Por quê? Porque Jesus teve outros irmãos e outras irmãs. Os irmãos estão, o nome registrado na Bíblia aqui também, né, que é José, né, que é Tiago e que é Judas, não o Iscariote, um outro Judas, né? Irmãos de Jesus e também irmãs, ele tinha irmãs. Então, lembrando aqui, primogênito para o primeiro, mais velho, unigênito para o único. Se Maria e José não tivessem tido mais nenhum filho, as Escrituras iriam tratar Jesus como unigênito. Só que também tem uma outra palavra que não se refere nem como filiação de Deus e nem de Maria e José, mas da obra redentora. Então, nós vamos encontrar na Escritura também Jesus como o primogênito dentre os mortos. Por quê? Porque ele foi o primeiro que ressuscitou para a eternidade. Jesus, Deus, Jesus não nasceu, Jesus não nasceu de Maria e José, não. Ele foi gerado em Maria. Ele não foi nascido de Maria, ele foi gerado em Maria. Por quê? Porque Jesus é antes de todas as coisas. Você vê na Escritura Jesus conversando com os israelitas ali em João capítulo 8, ele diz que ele era antes de Abraão, e Maria bem depois de Abraão, está bem depois de Abraão. Então Jesus já existia, sempre existiu, né? Apocalipse, né? Capítulo 1, Apocalipse capítulo 22, João capítulo 1, fala que ele estava com Deus, e ele é Deus. Então, o verbo encarnou, ele não nasceu, ele encarnou, tomou forma, né? Ele não foi criado, ele foi formado, ele se formou no ventre, tá? Mas quando se trata, ele veio como homem, morreu como homem, ressuscitou ao terceiro dia. E quando se trata da ressurreição, pelo fato de Deus ter feito esta obra poderosa, e os mortos que morreram em Cristo estão esperando a ressurreição do último dia, por conta dessa verdade e realidade, Jesus é tido como primogênito dentre os mortos, o primeiro entre muitos irmãos, isso é, família de Deus, filhos de Deus. Agora, se tratando de Deus, Deus Pai, Jesus é unigênito. Se tratando de filho de Maria e José, Jesus é
primogênito. Se tratando da criação e da morte e ressurreição, Jesus é o primeiro, primogênito, porque foi o primeiro que ressuscitou para a vida eterna. Sendo assim, todos os que dormem em Cristo vão ressuscitar também, como o Pai ressuscitou Jesus, também vai nos ressuscitar pelo Espírito Santo, tá? Então, fica aqui esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Voltaremos aqui mais tarde, né? Cada dia tentando, né? Cada dia deixar um capítulo aqui e lembrando. Por que estou enfatizando isso e veio esse desejo? Porque eu estou vendo o que se faz com o Evangelho. Lê uma coisa e prega outra. Você vê que o capítulo 1 de Mateus é para nos convencer que Jesus é o Filho de Deus da casa de Davi, pela descendência de Davi, por meio de Salomão e por meio de Natã, cumprindo-se a promessa feita desde o Éden, depois da queda do homem. E agora Deus, em sua fidelidade, amor e graça, vem fazendo essa obra e Mateus registra aqui. Amém? Então, quando se lê aqui, podemos aprender sobre a justiça, né? Quando fala que José era justo, não quis defamar. Então, quando alguém te fazer mal, não fique defamando a pessoa também. Siga os passos de um justo. Amém? E esta é a palavra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Daqui a pouquinho estaremos em oração por vocês aqui todos em nome de Jesus. Amém? E deixa eu te pedir, se você ainda não nos segue nesse canal, venha nos seguir, venha nos abençoar. Dê um clique aí e passe a seguir, dê um clique no sininho também para receber os demais vídeos, que vamos estar nos esforçando para que todo dia estejamos lançando um capítulo aqui em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor, até mais.